Opa, teve questãozinha de evolução na prova do Enem PPL 2019. Evolução é um assunto importante. Quer ver essa questão comigo? Vamos responder ela agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos. Aqui a gente vai resolvendo questões e revisando o conteúdo de biologia, tá bom? Estamos resolvendo aqui, tá, gente, nossa prova do Enem PPL 2019. Essa prova é a nossa lista de número 31 aqui do canal. Tem 31 listas disponíveis para vocês, tá bom? Se vocês quiserem baixar essa lista, vai lá no tópico sobre do nosso canal, né? Clica lá no tópico sobre, vai aparecer um link que você vai direto para um arquivo, para um local onde vai encontrar todos os arquivos disponíveis das listas que a gente responde aqui no nosso canal, tá bom? Essa questão é uma questão de número 8, tá, gente? É uma questão sobre evolução. Tópico importante e muito frequente, inclusive, nas provas do Enem. Vamos ver o que ela trouxe pra gente? A principal explicação para a grande variedade de espécies na Amazônia é a teoria do refúgio. Nos últimos 100 mil anos, o planeta sofreu vários períodos de glaciação, em que as florestas enfrentaram fases de seca. Dessa forma, as matas expandiram-se e depois reduziram-se. Nos períodos de seca prolongados, cada núcleo de floresta ficava isolado do outro. Então, os grupos de animais dessas áreas isoladas passaram por processos de diferenciação genética, muitas vezes se transformando em espécies ou subespécies diferentes das originais e das que ficaram em outros refúgios. O principal processo evolutivo relacionado ao texto é a... Gente, questão interessante, tá? Que traz um texto. Prova do Enem tem sempre essa ideia, tá, gente, de contextualização do conteúdo, né? Trouxe um exemplo de um processo de formação de espécies ou subespécies, já estou meio que dando a resposta da questão, a partir do processo evolutivo que foi acontecendo ao longo do tempo, né? Em especial aí a questão está falando da Amazônia, especificamente a questão está falando da Amazônia, tá? Então, o que eu preciso que vocês lembrem principalmente aí nesse contexto, nesse texto, ó. Quer voltar para o texto? Vou pedir para vocês marcarem aí uma parte interessante do texto, né? Volta para o texto agora, ó. Tem aí, ó, grupos de animais dessas áreas isoladas passaram por processos de diferenciação genética. Grifa tudo isso, ó. Grupos de animais dessas áreas isoladas passaram por processo de diferenciação genética, muitas vezes transformando em espécies ou subespécies diferentes das originais. Grifou essa parte? Gente, os grupos se separavam e ficavam isolados uns dos outros. E isso aumentaria as diferenças genéticas. Pessoal, o que está implícito no texto é a ideia da especiação. Hoje, assim, isso é uma especiação. Como é que eu vou saber se essa especiação que está acontecendo aí, ela é simpátrica ou ela é alopátrica? Especiação simpátrica, gente, acontece quando não há isolamento geográfico, o que não foi o caso da questão citada aí. Nessa questão, diz que os grupos ficaram isolados geograficamente. Então, é uma especiação por isolamento geográfico, tá bom? Eu quero analisar com vocês cada alternativa da questão para a gente comentar um pouco a respeito de cada um desses conceitos que vão aparecer aí, tá bom? Na letra A, a gente tem anagênese. Hoje, o que seria anagênese? Olha, o conceito que eu mais gosto para fazer referência à anagênese é que diz que a anagênese corresponde aos fatores responsáveis pelo surgimento das novidades evolutivas. Sempre que aparecer algo novo ao longo do processo evolutivo, a gente diz que está acontecendo uma anagênese. Eu gosto muito desse conceito é normalmente o que vem no livro da Sônia Lopes, tá, gente? Que é uma ótima referência aí para o aluno estudar em casa, tá? Eu gosto muito de dois livros, né? Em especial, eu tenho digamos assim, uma predileção por esses dois, né? Tanto o livro do Amabis como o livro da Sônia Lopes. Eu acho eles dois livros muito bons, tá? E sempre recomendo para os alunos volumes separados, porque eles são um pouco mais detalhados, né? E tem mais informação. Beleza? Então, gente, a anagênese seria um fator responsável pelo surgimento de uma novidade evolutiva. As mutações são os principais fatores anagênicos, tá? Existem alguns autores que trabalham a anagênese como sendo também um tipo de especiação. Daí fala-se em especiação por anagênese, que seria a especiação que aconteceria também sem isolamento geográfico, e não bateria
aí para essa ideia do que foi citado na questão agora que a gente está fazendo. Beleza? Então, anagênese não é o caso, pode descartar. Evolução simpátrica daria a ideia de especiação simpátrica. Apareceu aí como evolução simpátrica, tá, gente? A evolução ou especiação simpátrica acontece quando os indivíduos não apresentam isolamento geográfico, o que não foi o caso do texto aí da questão, porque os grupos ficaram separados, isolados, sem ter mais comunicação, sem ter mais fluxo gênico entre eles. Beleza? Então não é. Talvez o aluno ficasse bastante dúvida com relação a essa especiação simpátrica que apareceu na letra D. Terminei lendo a simpátrica aí agora porque ela está logo abaixo da anagênese aí, né? A letra B dizia coevolução. Jean, o que é uma coevolução? A coevolução, gente, acontece quando grupos evoluem juntos. Um ajudando o outro, porque eles têm uma certa dependência, tá? Por exemplo, o bico de uma ave que evoluiu e a flor evoluiu também em conjunto, e um evoluiu ajudando o outro, e eles se ajudam, né? No caso, é óbvio que ao longo do processo evolutivo não é que foi o objetivo do organismo evoluir para ajudar o outro, mas eles evoluíram porque um ajudaria o outro e essas características foram sendo selecionadas, favorecendo ambos ao mesmo tempo. Essa é a ideia de coevolução que a gente cita, tá? Na letra C, pessoal, a resposta correta, evolução alopátrica, pode marcar aí como sendo a resposta correta. E na letra E, convergência adaptativa, gente, a convergência ela acontece quando grupos convergem para viver no mesmo ambiente, né, e terminam proporcionando o surgimento de órgãos análogos, o que não é o caso dessa questão. A questão não citou nenhum tipo de órgão análogo, não citou migração de organismos para viver no mesmo ambiente, pelo contrário, falou em separação e isolamento geográfico, tá? Então, a especiação que aconteceu aí, né, que estava sendo descrita, ou a evolução que estava acontecendo aí, foi classificada como alopátrica devido à ocorrência de um isolamento geográfico, tá? Devido à barreira geográfica aí, na separação que aconteceu. Beleza, gente? Então, a resposta certa dessa questão é a letra C, pode marcar aí. E se você gostou da resolução dessa questão, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Vamos juntos estudando, eu, você, até a sua aprovação.